Fala, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje a gente vai analisar um julgado importante que consta no informativo de número 1154 relativo ao regime de precatórios, incidência de taxa Selic, tudo aquilo que você tem às vezes dificuldade para entender. Nós vamos explicar aqui e eu tenho certeza que se esse julgado cair na sua prova, você vai acertar. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e a gente vai tratar desse tema, mas antes disso, faço um convite a você. No dia 5 de novembro, nós teremos a Black Week do Aprovação PGE. E o que é isso? Vai ser uma semana inteira com a maior oferta da história do Aprovação PGE. Para você aproveitar, clica no link que está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai se cadastrar e não vai perder a Black Week do Aprovação PGE. E a indagação que nós temos que responder é a seguinte. Vamos lá, no que tange aos precatórios, durante o período de graça, incide a taxa Selic? Vamos lá, pessoal, antes da gente analisar, ir a fundo nesse questionamento, é importante que você saiba diferenciar o que é o regime de precatórios do que é o regime de obrigações de pequeno valor. Ambos é uma forma do Estado pagar uma dívida que foi reconhecida judicialmente, através de um título judicial. Ou seja, houve o processo de conhecimento, houve ali a condenação, houve a execução e, finalmente, se verificou que o Estado deve determinado valor. Se for um valor inferior a determinado patamar legal, aí vai depender do Estado, da Federação, vai ser por obrigação de pequeno valor. Se for um valor superior, aí vai ser por regime de precatório, ok? Qual é a grande diferença entre esses dois regimes? O regime de obrigação de pequeno valor, por ser uma obrigação de pequeno valor, o pagamento ele ocorre de forma mais célere, ele ocorre de forma mais rápida, porque dentro do orçamento de cada ente existe ali uma rúbrica específica para pagar esses precatórios, essas obrigações de pequeno valor, justamente para que quem tenha a receber um valor reduzido do Estado não tenha que entrar na mesma fila dos precatórios. Imagine você que receberá R$1.000, R$2.000 de condenação da Fazenda Pública. Você entrar numa fila de precatório para demorar 2, 3, às vezes 4, 5 anos, não teria lógica. Então é por isso que você tem dois regimes distintos. Uma para obrigações de pequenos valor e outra para valores maiores, que são o regime de precatório. O regime de precatório, ele é, digamos assim, mais burocrático, em razão justamente de serem cifras maiores. E a Constituição, ela estabelece que até determinado dia, e você vai ver aqui a norma, é necessário que haja a inscrição dos precatórios no orçamento para que eles sejam pagos a partir do ano seguinte. A regra é essa, basicamente é isso. Até abril de determinado ano, você tem ali o período necessário para você fazer a inscrição de um precatório, ou seja, o juízo ele emite um ofício requisitando pagamentos de precatório e aí ocorre essa inscrição. Isso tem que ser feito até abril para que o pagamento ocorra ou venha a ocorrer, no caso, até o final do ano seguinte. Nem sempre isso acontece. Mas aí o que acontece? Durante esse período entre a inscrição desse precatório e esse período de um ano, não corre a incidência de juros, é apenas a correção monetária. E a isso se chama período de graça, ou seja, esse período entre abril e o final do ano seguinte, ou seja, abril e o final do ano seguinte, e não do ano corrente. Abril de 2024 até o final, por exemplo, de 2025, você só tem a correção monetária. Esse é o contexto, mas o que é que acontece? Veio a emenda constitucional de número 103 e estabeleceu que a partir daquele momento, a correção monetária dos precatórios, a correção ocorreria pela taxa Selic. Sendo que dentro da composição da taxa Selic, você tem juros e correção monetária. E aí veio a indagação. Durante esse período, entre a inscrição que ocorre ali até abril e o final do ano seguinte,
incide a taxa Selic ou apenas a correção monetária? A taxa Selic ela vai incidir no período de graça ou só depois que acaba o período de graça? Vamos analisar aqui o texto da Constituição para que fique mais claro para você essa situação. Vamos lá. Ó. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Regra geral está aqui. E aqui vem aquilo que eu falei. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante dos precatórios judiciais apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, recapitulando aqui para a gente verificar aqui a situação que foi analisada pelo STF. Você tem a inscrição de precatórios até 2 de abril. E a Constituição fala que esse precatório que foi inscrito até 2 de abril de determinado ano, utilizando aqui o exemplo de 2024, ele pode ser pago para o credor, ou seja, para aquele que irá receber aquele valor, até o final do ano seguinte. Então, até 2 de abril eu inscrevi alguns precatórios. Esses precatórios, a Fazenda Pública tem, em regra, que pagar até 31 de dezembro de 2025. Mas a gente sabe que isso não acontece. E o que é que a norma constitucional fala? Se o pagamento ocorre dentre esse período de 2 de abril, no caso 3 de abril, até 31 de dezembro do ano seguinte, só tem correção monetária. Esse é o texto da Constituição. Passou de 31 de dezembro do ano seguinte, começa a incidir, a incidência, né? Começa a incidir juros, não só a correção monetária, mas juros. E aí veio aquela questão da emenda que eu já falei, e aí questiona-se, aplica-se ou não a taxa Selic. O que é que o STF entendeu sobre essa questão? Vamos analisar aqui, pessoal. Não incide a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113, eu falei 103, ato falho, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatórios terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357 e ADI 4.425. E aqui um resumo. Durante o período de graça, que é justamente aquele período entre 3 de abril e o final do ano subsequente, olha aqui, ó, até o final do exercício seguinte, durante o período de graça, não incide a taxa Selic aos valores inscritos em precatórios, de modo que o montante devido pela Fazenda terá exclusivamente a correção monetária. A taxa Selic engloba juros e correção monetária. Eu falei isso anteriormente. A razão pela qual sua incidência no denominado período de graça significaria a admissão de mora da Fazenda Pública quanto ao pagamento do débito. Ou seja, significaria que a Fazenda Pública está ali em atraso no pagamento, mas a própria Constituição Federal ela dá um prazo até o final do exercício seguinte para que ocorra esse pagamento. Medida que contrariaria o entendimento desta Corte e levaria ao completo esvaziamento da parte final do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, violando-se o princípio da unidade da Constituição, o qual veda soluções interpretativas que esvaziem por completo um dispositivo constitucional. E aqui, pessoal, a gente vai abrir um parêntese para falar sobre esse princípio da unidade da Constituição. Isso é um princípio hermenêutico. Abrindo um parêntese aqui, porque se você mencionar isso na sua prova, você vai ganhar pontos valiosos. O princípio da unidade da Constituição, ele fala que quando você está interpretando a Constituição, você tem que tomar ela como um todo. Obviamente, em alguns momentos, vão haver conflitos aparentes entre normas que estão dentro da própria Constituição. E aí, cabe ao intérprete, quando ele for fazer a aplicação da Constituição no caso concreto,
tomá-la como um todo. E aqui nesse caso, você tem a situação de uma emenda constitucional que fala que vai ter a correção através da taxa Selic, e a taxa Selic abrange a correção monetária e os juros, e por outro lado, você tem a parte final do parágrafo 5º do artigo 100, que fala que vai incidir apenas a correção monetária. E aí, se prevalecesse a interpretação de aplicação da taxa Selic no período de graça, você estaria esvaziando por completo, fazendo letra morta do final do parágrafo 5º do artigo 100, que fala só em correção monetária. Então, é por isso que o STF ele fala aqui, respeito ao princípio da unidade da Constituição, ok? Vamos lá. Ademais, a regra de utilização da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda, inclusive de precatórios, não prevalece sobre a regra constitucional específica de critério de atualização exclusivamente por correção monetária durante o prazo constitucional de pagamento. Ou seja, ainda aqui tem outra característica aí que reforça essa questão da unidade da Constituição. Você tem uma norma que é específica. A incidência da taxa Selic corrigindo precatórios, digamos assim, é uma regra geral, mas a definição de que durante aquele período de graça incide apenas a correção monetária é uma norma específica. E aí, quando nós estivermos falando de antinomia das normas, o específico vai prevalecer sobre o geral. Então, é mais um fundamento para você colocar na sua prova, ok? Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para negar provimento e fixou a tese anteriormente citada. Vamos rever a tese aqui, pessoal? Vou ampliar para você ler com mais facilidade. Não incide a taxa Selic, prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatórios terão exclusivamente correção monetária. Beleza, pessoal? Tenho certeza que isso aqui vai ser cobrado na sua prova. Então, pessoal, esse julgado aqui eu tenho certeza que tem cara de prova e ele pode estar no seu próximo concurso. Convido mais uma vez a você participar da nossa Black Week, que ocorrerá no dia 5 de novembro, vai ser o maior desconto, a maior oferta da história do Aprovação PGE. Você que quer estudar com qualidade, com o nosso acompanhamento, não pode perder esta oportunidade. Vai ser o maior desconto da história do Aprovação PGE. O link para você participar da nossa Black Week está aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar, você vai se inscrever e aí eu tenho certeza que você vai aproveitar a Black Week do Aprovação PGE, que vai ocorrer no dia 5/11. Então, até o próximo vídeo.